Eu estou convencida de que, por um lado, evidentemente, acordos e negociações são constitutivas do espaço político, né? Para o Poder Executivo, em qualquer lugar. Quer dizer, a gente está vendo isso em toda parte. Quer dizer, o Poder Executivo tem que lidar com um legislativo que exprime a multiplicidade, né? Que exprime a multiplicidade do social. Então, ele tem que fazer acordos e arranjos. Isso é uma coisa. Outra é diferente do que se passa entre nós. Por quê? A minha tese, Joel, eu tenho batido nessa tecla desde 2005, e levei um bocado de bordoada por causa disso. É preciso uma reforma política. Eu sou do ponto de vista, e aqui, Manuel, daqui a pouco eu vou me referir ao Maquiavel, com a simulação e a dissimulação, mas eu adoto o ponto de vista do Spinoza, que na abertura do Tratado Político diz o seguinte: um Estado que dependa, para o seu bom funcionamento, das virtudes pessoais dos governantes, está perdido. O que um Estado tem que ter é boas instituições, que forçam os seus governantes a governar de acordo com aquilo que a maioria dos cidadãos impõe que seja. Então, o que é que falta para nós? No meio de todo esse autoritarismo, falta para nós um conjunto sólido de boas instituições políticas. Por quê? Do mesmo modo que, enquanto nos outros países da América do Sul, e mesmo na África do Sul, as comissões da verdade surgiram no dia seguinte, nós precisamos de 20 anos, quase 30, para fazer uma, né? Da mesma maneira, nós continuamos, a maior parte, sobretudo os jovens, não fazem ideia, a estrutura que organiza as instituições políticas brasileiras foi feita pelo general Golbery Couto e Silva. E ninguém mudou isso, mesmo com a nova Constituição. O que o general Golbery Couto e Silva fez? Ele sabia que a ditadura já estava com os dias contados. Mas ele queria garantir que o final e a transição ficasse sob o comando deles. Então, ele precisava de maioria no Senado, maioria nas câmaras federal e estaduais, ele precisava de maioria de governadores, ele precisava que o partido que eles tinham, a Arena, fosse majoritária em todas as esferas, de tal modo que ele pudesse costurar o sistema político que ele propôs. O sistema político que ele propôs é o nosso, é o que está em vigência. Vou falar um pouquinho dele já, mas como é que o general Golbery Couto e Silva conseguiu as maiorias? Usando os seguintes procedimentos. Primeiro, ele transformou os territórios em estados. Portanto, ele ganhou 5 governadores. Ele dividiu o estado do Mato Grosso em 2. Ele dividiu o estado do Piauí em 2. Então, numa tacada só, e isso se chamou o pacote de abril. Ele mandou na forma de um pacote com 300 itens para o Congresso Nacional aprovar, e eles aprovaram tudo, né? Então, ele criou estados. Então, ele criou 7 estados, 4, não, ele criou 10 estados novos. Ele teve 10 governadores e 10 senadores. E mais os deputados que iam ser eleitos ali. Depois ele criou o senador biônico. Não foi esse o nome que o senador tinha. Eram altas personalidades que tinham prestado relevantes serviços ao país, que eles nomearam como senador. Entre os quais o senador Sarney. Né? Então, formou-se
um congresso inacreditável, um congresso nacional inacreditável, que estava lá para realizar o serviço que lhe foi imposto. Depois, ele manteve o voto indireto para os municípios e o voto indireto para os governadores. Os governadores eram eleitos pelas câmaras de deputados e os prefeitos pelas câmaras de vereadores. Então, e ao rearranjar isso para passar para a eleição direta, né, nesse rearranjo, ele formulou as condições pelas quais você pode ter um partido político, e como o partido político funciona, e de que modo o partido político pode operar. O resultado disso é essa estrutura política que nós temos, em que, seja qual for o partido que ganhe o poder executivo, no plano municipal, no plano estadual ou no plano federal, ele nunca terá maioria no legislativo. A composição é feita de tal maneira que ele está impedido de ter maioria no legislativo. E é porque ele não tem maioria no legislativo que permitiria a ele fazer, há momentos em que ele perde essa maioria, não é porque todos pertencem ao mesmo partido que vão defender a mesma ideia. Ele pode perder essa maioria, mas ele pode até ampliá-la, convencendo outros partidos, etc. Ele não tem como fazer isso. A única maneira dele conseguir as maiorias é através da barganha, do acordo, da clientela. Disso que a gente vê, que é uma coisa que dá náusea, revolta cada um de nós. Mas eu vou contar a vocês o que aconteceu conosco em São Paulo no governo da Luíza Erundina. Luíza Erundina, primeira prefeita eleita do Partido dos Trabalhadores, num momento em que alguns outros prefeitos do Partido dos Trabalhadores foram eleitos, ia ser foi a nossa primeira experiência no Poder Executivo. Então, primeira coisa que Erundina disse: não tem conchavo, não tem barganha, não tem conversa, é para valer. E o que ela esperava? Ela esperava que a força dos movimentos populares e dos movimentos sociais que tinham posto ela na prefeitura fosse suficiente para controlar e dirigir o executivo, a Câmara de Vereadores. E não foi. O resultado disso foi que, quando Erundina saiu do governo, ela deixou, sem conseguir que fossem discutidos e recusados ou aprovados, 335 projetos de lei, que se referiam ao plano diretor da cidade, se referiam à racionalização do lixo, à racionalização da iluminação urbana, à racionalização do transporte urbano, a proposta da tarifa zero que ela fez, que reorganizaria todo o transporte público da cidade de São Paulo para sempre, né? Toda a reforma proposta para a educação no plano municipal. O nível da educação municipal foi tal que os pais tiravam as crianças das escolas estaduais e das escolas privadas para pôr nas escolas municipais. Por causa da infraestrutura, por causa da qualidade dos professores, por causa dos salários, enfim. Tudo isso ela não conseguiu concretizar como política de Estado. Então, houve coisas que não foram aprovadas, houve coisas que foram rejeitadas e houve coisas que foram destruídas no dia seguinte da saída dela. E por quê? Porque ela não negociou. Ela não negociou, ela teve princípios políticos claros e ela não conchavou e não negociou. Eu me lembro, era secretário do governo dela, o José Eduardo Martins Cardoso, que agora é o ministro da Justiça. E ele chegou um dia numa reunião do secretariado, logo no começo do governo, quando Luíza Erundina tinha feito uma proposta, eu não lembro o que era, um projeto de lei, eu tenho a impressão de que era relativo à urbanização das favelas, eu não lembro mais o que era. E o José Eduardo chegou, ele tinha ido conversar na Câmara com todos os vereadores. E ele chegou e disse: olha, prefeita, e disse para o secretário, né, nada feito.
Eu conversei com todos eles, não aconteceu nada, e aí, depois de um certo tempo, um dos vereadores perguntou para ele: eu não vi o senhor com a maleta preta. Aí ele disse: como? Não, eu não estou vendo o senhor com a maleta preta. Quanto que a prefeita vai pagar para nós, para a gente votar isso? Porque o Maluf já garantiu, naquele tempo era uma quantidade enorme, 10 mil, não sei se era cruzados, o que era, 10 mil, não sei o que, para cada um de nós, se a gente votar contra. Quanto que a prefeita cobre isso? Era assim a conversa. É assim a conversa. Eu vou dar um outro exemplo, na Secretaria de Cultura. Então, estava na moda as empresas quererem fortalecer a sua imagem para o consumo através do incentivo à cultura. Então, estou eu lá e vem as relações públicas de empresas para propor parcerias, eventos. Então, conversava, várias coisas eram propostas, tal. Depois havia um silêncio, era a hora do vamos ver, né? Quando isso vai ser feito, não vai ser feito, quando vai ser feito, tal. Era um silêncio. Aí eu pedi para servirem um café, a gente tomava o café, a conversa não engrenava, e os caras iam embora. Depois disso acontecer comigo umas 6 ou 7 vezes, eu chamei uma das assessoras lá da prefeita, que era a que fazia mediação com empresários. Ela era uma pequena empresária e ela fazia mediação com os empresários. Eu falei: olha, Sônia, eu gostaria que você viesse assistir uma reunião aqui, para saber o que está acontecendo. Porque os caras vêm, eu não convidei ninguém para fazer parceria, eles vêm espontaneamente, eles propõem, e depois chega uma hora em que nós vamos ter que botar no papel as decisões e não acontece nada. E eles vão embora e depois não dão mais notícia. Então, ela assistiu uma das reuniões. Assistiu. Quando a reunião acabou, em que se repetiu a mesma coisa, quando os caras foram embora, eu falei: Sônia, qual é o problema? Aí ela disse: Marilena, faltou você dizer qual é a sua comissão. Porque você tem que dizer qual é a sua comissão, porque assim os relações públicas calculam a comissão deles, aí eles fazem um orçamento geral para dar para a empresa. Você não diz quanto por cento você quer. Eles não conseguem fazer o cálculo. Eu falei: mas o que é bom? Eu pensei que eu ia vomitar, que eu ia enlouquecer, que eu ia pirar. Os caras não faziam a parceria porque eu não tinha pedido a minha comissão. Isso faz parte da conversa. Parte da conversa. Então, é alucinante. De modo que, ou faz a reforma política, de cima a embaixo, muda o sistema partidário, muda a forma do parlamento, muda tudo isso, refaz tudo isso, e há propostas sólidas, importantes, ou vai ser sempre esse inferno, vai ter sempre um mensalão ameaçando alguém, sempre, porque os caras funcionam nesse registro. E funcionam nesse registro porque nós funcionamos com um instituto político criado pelo general Goberido Couto e Silva. Ninguém mexeu na estrutura política deixada pela ditadura. Então, como é que você constrói uma democracia com os instrumentos deixados pela ditadura? Então, reforma política, Joel, tem que ter. Para que esse mínimo da relação da diferença poder-governo e do papel do governo como realização de um poder popular, tem que ter.